Este é o Encontro com o Legislativo, um programa onde você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um espaço em que a sua participação é garantida. Toda semana, eu, você e o vereador que te representa vamos conversar sobre política. Você conhece as funções do vereador? Quer saber? Denunciar algo ou manifestar? Este é o espaço. Exerça a sua cidadania. Participe! Confira agora os destaques da reunião da Câmara Municipal desta semana. Na Tribuna Livre, Fabrício Alexandre falou em nome dos agentes de limpeza e pediu prioridade na vacinação. Eu vim aqui para representar uma categoria que, ao meu ver, está esquecida pelo Ministério da Saúde, que é com relação à prioridade da vacina dos agentes de limpeza pública. Os parlamentares se solidarizaram com a fala do agente. A gente vê muito, nos lixos do dia a dia, a gente vê muitas máscaras, descartáveis ou não, e isso aí é preocupante. Já foi feito por mim indicação pedindo à Secretaria de Saúde que coloque os agentes como prioridade na vacinação. Eu acredito que outros vereadores aqui também já fizeram, Marcos, Bartô. Então, assim, o pedido está sendo feito. É um absurdo até hoje não ter essa vacinação para os agentes de limpeza. Alisson Ramos, o Barão, também usou a tribuna para trazer seu relato sobre a vacinação e a sua primeira dose. O Junho Vermelho foi lembrado na reunião. O vereador Sérgio Marota, presidente da Comissão de Saúde, deu ênfase à campanha. É o Junho Vermelho, que é o desafio de doar sangue. Devido à pandemia, a doação de sangue caiu muito. A contratação dos profissionais da educação infantil também esteve na pauta. A vereadora Vanja Honorina trouxe a notícia de que será aberto o edital para a contratação. Eu hoje perguntei novamente para a secretária de Educação, Marli, e ela me disse que amanhã o edital para contratação já estará pronto, tá? E com detalhe, se ele está pronto amanhã, não é em outra razão senão o óbvio. Os professores não estão vacinados. Como você contrata sem a vacinação? É incoerente, porque a educação ela tem que estar alinhada com a saúde. Então, o edital amanhã ficará pronto e segue a vacinação dos professores. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 025 de autoria do vereador Marco Cardoso, que institui a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras. Dessa importante projeto de lei que cita as doenças raras hoje no nosso município, que tem uma importância enorme, porque hoje, infelizmente, o serviço não é prestado 100%. Então, com esse projeto de lei, a gente visa obrigações ao município da nossa cidade para estar prestando um serviço de qualidade para essas pessoas que passam por essa doença. Aconteceu, no grande expediente, a prestação de esclarecimentos por parte da Aviação União acerca da situação financeira da empresa e os serviços prestados ao município. O requerimento teve a autoria do vereador Bartomélio Martins e coautoria da vereadora Jamile Gomes. Aqui no estúdio, o programa conversa com o vereador Bartomélio Martins, o professor Bartô. Seja bem-vindo, professor, vereador. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Renda básica. Vamos a um paralelo. Na última semana, completamos aí uma semana, nós lançamos no site da Câmara uma consulta popular a pedido de um requerimento de autoria sua e da vereadora Jamile, consultando as pessoas sobre a instituição no município de uma renda básica. Parcialmente, quase 600 votos, sendo que 94% sim, porque é muito simples a consulta, é sim ou não. Vamos falar em renda básica, da importância, mas vamos falar em dignidade humana.
Fique à vontade. Olá, Mônica. É um grande prazer estar aqui novamente no seu programa, aos telespectadores que estão nos acompanhando. Ficamos muito felizes pela oportunidade de estar nesse espaço democrático para poder trazer as ideias, né, principalmente as ações do mandato. E fico feliz por iniciarmos com a renda básica. É algo que vemos, né, estamos defendendo e trazemos essa bandeira e, como você diz mesmo, a participação das pessoas, até mesmo nessa enquete, demonstra como que é necessário e muito importante, não somente a discussão, mas a implementação aqui no município de Viçosa, a renda básica, porque nós entendemos e compreendemos, e se pegarmos os dados, né, do CAD único, hoje Viçosa tem uma margem de 2.000 famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Então, assim, a gente se preocupa muito com essas pessoas, e são pessoas que estão na invisibilidade. E essas pessoas, elas precisam de algo, e esse algo, através da renda básica, não é simplesmente, né, transferir, fazer uma transferência de dinheiro, mas a partir do momento que o Estado ele assume esse papel de estar levando uma renda mínima para essas pessoas, com certeza estará tirando elas dessa invisibilidade e trazendo, porque a renda básica em si, ela não se limita somente à transferência, mas de um acompanhamento que o Estado possa fazer, exatamente ir ao encontro delas. E muitas vezes elas estão ali abandonadas, à margem mesmo da sociedade, e é importante fazer com que essas pessoas tenham essa perspectiva de vida, sabe, Mônica? E nós preocupamos muito com isso. O Estado ou o município? O Estado, quando eu falo Estado, é na figura mesmo do Executivo, né? Da toda a estrutura nossa que eu falo, né, Estado, mas seria no município, no caso, né? O município de Viçosa, né, o Executivo, que é evidentemente que será responsável por fazer todo o processo, né, de acompanhamento e até mesmo dessa implementação. Vamos detalhar. A consulta popular veio após uma audiência pública, que é importante a gente destacar que também é prevista a participação popular, né? Ela foi transmitida ao vivo e com a participação do vereador Suplicy, né, de São Paulo. O projeto de lei, ele fala em valor dessa renda básica e vamos além. Como é que seria a captação de recursos, que talvez seja o maior problema para se garantir a renda básica? O projeto prevê? Então, Mônica, bem citado por você, né, quando falamos da audiência pública, porque foi também um instrumento de debate, de diálogo com a comunidade. Tivemos, né, o Suplicy, que é o pioneiro, que ele é o autor mesmo da renda básica, desde antes de 2004, mas em 2004, quando ela foi, né, aprovada a lei, nós entendemos que é uma discussão que vem tendo, sabe? E quando nós falamos da questão da lei, né, essa lei que está tramitando na Câmara Municipal, ela não fala de valores, mas ela resguarda que seja implementado. E isso aí será exatamente o Executivo, né, o prefeito municipal, que terá o respaldo para fazer com que esta lei ela se torne realidade, mas ele irá colocar o teto, né, o valor que será transferido. E como nós vamos garantir isso? Muitas pessoas perguntam, né, muitas vezes na mídia, falam, né, que a prefeitura está sem recursos, né, o governo federal, estadual também não tem repassado. Nós estamos numa cidade em que a arrecadação é baixíssima. Exatamente, né? Estamos passando por um processo, né, da pandemia que gerou crise econômica e diversos fatores que acabam fazendo com que as pessoas muitas vezes não entendam esse número, né? Muitas vezes no município. Mas nós entendemos que é muito importante na criação da renda básica um fundo. E esse fundo, ele será o captador de recursos para que a renda básica possa ser garantida. Como captar esses recursos, né? A partir do momento que você cria esse fundo, teremos os recursos estaduais, federais, municipais e também podemos, né, a ganhar recursos de CNPJ, também de CPF. Então, será um fundo que terá também participação de emendas parlamentares dos deputados. Então, nós entendemos que, a partir do momento que você cria esse fundo, você terá condições de manter um programa de renda básica, onde que também será gerada a nossa economia. Porque, a partir do momento que a pessoa tem acesso à renda, consequentemente, essa economia vai girar. Nós temos exemplo, mas pergunta, mas, Bartolomeu, como que o município irá se beneficiar com essa renda básica, porque nós temos hoje, né, essa questão, né, da globalização, o capital muitas vezes ele não fica aqui na cidade, ele sai. Nós podemos, né, e nós temos sugestões da criação da moeda local. É uma forma, por exemplo, de fazer com que a renda básica, né, esse valor passado para as pessoas, ele possa ser diretamente injetado aqui no comércio local,
na agroecologia, na feira. Então, assim, nós temos diversos dispositivos para garantir que a economia municipal ela possa também ser retomada. Então, a renda básica, ela traz diversos fatores que são muito benéficos para toda a cidade. Alguma sinalização, porque a população, a princípio, já deu mais do que o aval. Alguma sinalização por parte do prefeito com relação ao projeto? É possível, é viável, não é? Então, a gente não teve oportunidade ainda de receber, né, até mesmo do Executivo, uma análise sobre o projeto. Mas eu acredito, né, e tenho certeza que a administração Raimundo Nonato, ela vai ter essa sensibilidade, ele vai ter esse olhar carinhoso, porque é essencial para o município. E não entra nem na esfera da perspectiva política, mas ultrapassa mesmo, sabe? Até mesmo dessa disputa de poder, mas que nós entendemos que é algo que vai beneficiar o município, e não somente o município, mas as pessoas que mais precisam. Aquilo que eu falei no início, são pessoas que estão invisibilizadas. 2.000 famílias, né, 2.000 pessoas que giram em torno, né, quase que 5.000 pessoas, nós podemos citar aí que são muitas pessoas que estão nessa situação. E nós estamos falando mais. Você disse muito em dignidade, nós precisamos pensar num pós-pandemia, não sei se ainda é cedo para dizer isso, mas enfim, a gente viu que acentuou, o número aumentou drasticamente e é perceptível nas ruas da cidade, enfim, por todos os cantos. Semana do Meio Ambiente. A Escola do Legislativo, você como coordenador geral dos trabalhos da Escola da Câmara, vem aí trabalhando a Semana do Meio Ambiente, que é o tema 2020-2021 do projeto Parlamento Jovem. Na quarta tarde, ontem, aconteceu o encontro regional com a participação das cidades, uma ação da Escola de Viçosa com a Escola de Ponte Nova. Como andam os trabalhos do PJ, a adesão dos alunos, está dando para trabalhar? Tem mais alguma iniciativa? Como é que está? Eu fico até muito feliz, muito confortável na Escola do Legislativo. Eu falo que tem um ambiente de casa mesmo, né? Porque eu gosto dessa área docente e trabalhar mesmo, né? Principalmente o parlamento. É evidente que não é somente o nosso... É o carro-chefe, mas não é somente o nosso projeto que temos, mas o Parlamento Jovem nos enche muito de alegria, até falar para as pessoas que estão nos acompanhando, que é muito importante quando você trabalha com os adolescentes, com os jovens, e você vê esse brilho mesmo deles terem essa vontade de estar movimentando, de estar construindo uma sociedade, principalmente com o tema meio ambiente. Então, quando eles participam, né, até nos momentos que tivemos, né, de interação, eles têm essa ansiedade de entender como, por exemplo, implementaram uma lei que vai beneficiar. Até mesmo no parlamento, né, do ano passado, quando eles propuseram, né, aqui em Viçosa a criação das calçadas ecológicas, né, que é algo fantástico. Então você percebe que a juventude participando, eles estão com essa pegada, e até mesmo ontem no encontro tivemos a participação do nosso presidente da Câmara, né, o Edenilson, que falou muito bem. Principalmente ele citou, né, foi até tema o plano diretor, né, que na nossa casa ele estava tramitando, mas voltou por ter algumas inconsistências, né, que é muito importante a gente ter um plano diretor para direcionar o crescimento da cidade, pensar como a cidade está crescendo. Então, assim, eu vejo que a escola, né, do Legislativo, o Parlamento Jovem, eles têm um papel fundamental. Eu tenho visto, né, principalmente hoje nós temos cerca de 80 estudantes que fizeram inscrição das diversas escolas municipais, estaduais e particulares, na verdade, porque nós trabalhamos com a faixa etária do ensino médio, né? E aí foi muito, muito importante, né, essa aceitação, até mesmo dessa vontade de participar conosco, sabe, Mônica? Então, assim, ficamos muito felizes. Meio ambiente é vida, vida é saúde, está tudo interligado e a gente precisa aproveitar essa turma jovem aí com o que tem de melhor. Isso, né? Isso, com certeza. Nosso intervalo é rapidinho. Até já. Estamos de volta e o encontro hoje é com o vereador, professor Bartô. Vereador, essa semana tivemos na reunião da Câmara Municipal, a convite seu e da vereadora Jamile, Aviação União.
Faz um balanço para a gente, o que você achou dos esclarecimentos por parte da empresa. A gente pôde perceber também que os questionamentos foram muito além da pandemia. Sim. Antes, durante e agora, né? Processo de pandemia. Faz um balanço para a gente, o que você achou das colocações da empresa. Então, Mônica, a gente sentiu a necessidade de estar convidando a empresa, porque não somente durante a pandemia, mas antes, temos diversas reclamações e sabemos que o serviço, muitas das vezes, ele tem sido oferecido de maneira bem precária. E, infelizmente, né, durante o diálogo, a empresa ela se colocou o momento inteiro como sendo vítima da pandemia, de todo o processo, mas nós entendemos que é assim que deva ser, sabe? Nós percebemos que jogaram o argumento, por exemplo, que os aplicativos estão tirando, né, os passageiros da União. Eu acho que isso é até muito maldoso usar esse discurso, porque nós percebemos que grande parte da população que é usuário do transporte público coletivo são pessoas que muitas das vezes ganham um salário mínimo e não têm condições de arcar com livre. Então, assim, dependem do transporte coletivo. Exatamente. E nós vemos, né, principalmente nesse período de pandemia, os comércios eles não fecharam, principalmente de alimentos, né, os supermercados, e são comércios que ficam abertos até 9, 10 da noite. E a União ela tem trabalhado até as 8, desassistindo essas pessoas. Então, assim, foi uma cobrança nossa, né, firme com ele nesse sentido, e a preocupação até mesmo da população, da segurança da população, quando a União ela determina que os ônibus irão andar sem cobrador. Isso é gravíssimo, né? A gente não pode aceitar uma situação dessa, que nós sabemos que o trabalhador, o motorista de ônibus, ele tem diversas funções para executar e ele vai ser sobrecarregado com a cobrança dos passageiros. Então, assim, ele tem diversas coisas para estar atento e muitas das vezes, né, são denúncias e não é culpa do motorista, mas ele vai acabar esquecendo a porta aberta. E numa situação, nesse contexto, olha a tragédia desenhada. Uma criança, um idoso, seja arremessada para fora do ônibus. Então, assim, nós precisamos ter essa percepção de que a União ela não pode se esconder atrás desse discurso da crise da pandemia, mas que ela possa tomar providências, e nós sabemos disso. Então, falar simplesmente da tarifa, né, ela é financiada, ela é subsidiada pelo município, mas que o município também ele sente com, a administração sente com a União e determine. E nós mencionamos lá, principalmente a questão do contrato, né? Existe um argumento, né, segundo o executivo, que o contrato com a União ele não está lá. E nós ficamos muito preocupados com isso. Como que o contrato não está? Porque o contrato ele vai ser o norte para que as cobranças, aquilo que a União ela tem que prestar para a sociedade, seja cobrado. Então, assim, nós precisamos desse norte, até o Sérgio, né, o gerente da empresa, se comprometeu, está enviando à Casa Legislativa esse contrato, para que nós possamos fazer e fomentar essa discussão da qualidade do transporte em Viçosa. E outra, como é a única empresa prestadora de serviço, tem que ser de excelência. Exatamente, né? Então, assim... Não tem uma concorrência. Exatamente. Né? Evoluindo, também foi pauta da reunião um requerimento aos Correios, pela falta de atendimento ao bairro de Nova Viçosa. Como assim? Como assim, vereador? É muito delicado, sabe, Mônica? Muitos moradores, né, veio nos procurar relatando exatamente isso, que as suas correspondências, elas ficam aqui no centro e eles têm essa dificuldade de acessar. E muitas vezes são boletos, são contas, são ações, né, judiciais, e são coisas que são delicadas e eles precisam ter acesso. E eles, infelizmente, acabam perdendo prazo, perdendo tempo por não ter esse atendimento dos Correios. Precisam se deslocar no momento de pandemia, que a gente pede para ficar em casa, só sair quando necessário, e aí? Não tem o básico. E não tem o básico. Então, assim, nós fizemos, né, essa representação para que possa ser tomado providências, né, seja em parceria com o município, para que nós possamos atender essas pessoas. E é muito importante, né, as pessoas que estão em casa, aquilo que você falou, questão da segurança, estando na pandemia, e é necessário mesmo, sabe? Evoluindo também, pauta da reunião, nós tivemos um agente de limpeza, né, pedindo pela vacina, eu quero frisar isso. E aí, algo que você vem cobrando é a questão do piso salarial dos agentes de limpeza, saúde e endemias.
Como é que está isso? Qual o andamento dessa situação, da questão do piso salarial? E aí eu avanço, né? Esse pedido pela vacina, né? Então, Mônica, nós sentimos muito, né? Porque as pessoas estão clamando, ainda mais quando nós falamos dos agentes de limpeza. Eles são pessoas que estão ali de frente e no momento o Fabrício, né, que esteve lá conosco, ele mostrou algumas cenas onde que o lixo, né, o contato direto ali com o lixo de pessoas que estavam contaminadas e diversos, né, agentes de limpeza também foram contaminados, estiveram afastados do seu trabalho por causa exatamente da contaminação com a Covid. Então, assim, ficamos muito preocupados, é uma tristeza muito grande saber que não tem vacina em suficiência para atender mesmo de fato toda a população, mas nós sabemos que nessa perspectiva de prioridade, que infelizmente teve que ser colocado, porque não tinha vacina para todo mundo, entendemos que, e não tem, precisamos entender que são pessoas que estão na linha de frente e precisam ser vacinados. Então, os agentes de limpeza, eles precisam desse carinho, e não somente desse carinho, dessa atenção e dessa necessidade mesmo de serem assistidos, porque estão ali de frente. E aí, quando você me fala também dos agentes de saúde e dos agentes de endemias, são outra categoria que vem já reivindicando, né, principalmente a questão do piso salarial. Eles tiveram a oportunidade da vacina, mas não tem essa questão do piso salarial que eles já têm. Essa igualdade. Isso. E aí é muito importante dizer, né, e aqui até no seu programa trazemos que tivemos uma reunião com o Executivo, né, ele se comprometeu de estar enviando essa semana ainda para a Câmara Municipal um projeto de lei que faz o reajuste ao piso salarial dos agentes de endemias e de saúde. Então, notícia boa, em primeira mão, muito bem-vinda sempre. Então, ficamos muito felizes, aguardamos ansiosamente para que esse projeto possa chegar na Câmara e acredito muito que o presidente Edenilson vai dar essa prioridade para a gente poder tramitar esse projeto quanto antes e devolvê-lo ao Executivo para que essas pessoas possam ter já. E eu penso, né, também que é muito feliz para a cidade de Viçosa, porque vai ser mais dinheiro injetado na economia, circulando, nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Momento de crise. Também temos notícia boa para a educação infantil, gostaria que você reiterasse, é uma luta sua também, sim. Do mandato coletivo. Então, gostaria que você dissesse dessa conquista, alvo de indicação dessa reunião, dessa última reunião, pedindo a contratação, por que é tão importante haver a contratação para a educação infantil? Então, Mônica, é uma bandeira que nós assumimos, né? Desde mais uma, né? Que assumimos desde o início do mandato, por vermos que a educação, principalmente a educação infantil, ela é importante como as outras etapas, mas ela tem um quê especial, principalmente por dar acesso e essa qualidade. Muitas das vezes as mães, os pais não têm, né, com quem deixar os seus filhos nesse período. E para além disso, a criança também ela tem direito por si, sabe? Eu acredito que essa escolarização, quanto antes, quanto mais cedo inicia, já temos estudos comprovando isso, que você tem ali uma grande possibilidade ainda mais de rendimento na vida escolar do estudante, sabe, desse cuidado. E ainda mais num contexto, né, de vulnerabilidade que nós vivenciamos, muitas das vezes essa criança, quando, né, em presencial, ela vai ter acesso, por exemplo, à merenda, vai ter acesso a 3 refeições que muitas das vezes ela não teria se estivesse fora da escola. Mas no contexto de pandemia, nós continuamos entendendo que é importante, principalmente no ensino remoto, que tenha não somente a professora, mas que tenha também a auxiliar, que esteja junto, acompanhando, para criar esse vínculo com a criança, sabe? Principalmente de 0 a 3, muitas vezes a pessoa fala, mas a criança ela não precisa, muito pelo contrário, sabe? As crianças nessa faixa etária, elas precisam ser assistidas, e é muito importante, né, ser citado aqui, que as educadoras, né, as auxiliares, elas fizeram um grupo, tem um grupo hoje, né, que é uma comissão, né, que eles fizeram também, que representa, mas que está ali junto ao Sindiúti, né, para fazer realmente essa cobrança. Então, quero agradecer a eles também que nos procuraram, confiaram, para a gente fazer esse diálogo junto ao Executivo, para que nós possamos, né, e pudéssemos, né, e agora com essa vitória, foi até publicado o edital de contratação das auxiliares. Já foi publicado? Já foi publicado ontem, né, até a secretária Marli me deu essa notícia, eu fiquei muito feliz, né, que agora teremos, e é muito importante lembrar porque eles estão hoje, agora nesse momento, sendo vacinados. Então, assim, muito feliz, né, porque começou pela educação infantil, estão lá agora sendo vacinados, ficamos felizes por isso. E é importante que essas pessoas já estivessem no quadro, porque, infelizmente, né, você colocou essa questão de ter um vínculo para ter o acesso à vacina. Então, não faria sentido... Ter a prioridade. Não teria sentido no retorno às aulas as pessoas não serem vacinadas. Belo Horizonte, no próximo dia 21, me parece.
prefeito anunciou a retomada do ensino fundamental. Discussão longa, que cabe uma série de outras prerrogativas que a gente não tem tempo de fazer, mas ainda vamos fazer. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse um convite, audiência pública na próxima segunda, a partir das 18 horas, ao vivo, também prevendo a participação popular, né, ainda que remota, sobre a prestação de contas da educação. Fique à vontade para fazer o convite. Muito importante, então quero convidar todos e todas que estão nos acompanhando. Segunda-feira, dia 14, às 18 horas, teremos lá na Câmara Municipal, com transmissão ao vivo aqui, né, pelo canal da TV Viçosa, pelas mídias da Câmara Municipal também, a audiência pública, prestação de contas, também marca a Semana da Ação Mundial pela Educação, pelo investimento na educação. Então é muito importante a participação da sociedade, a participação de todos e todas. Teremos lá a secretária de Educação, teremos o secretário de Saúde, de Finanças, teremos o sindicato Sindiúte e também o Conselho Municipal de Educação. Então, assim, vai ser uma audiência pública para fazer esse levantamento, fazer essa discussão. Então, é muito importante a participação de todos e todas. E quero aqui deixar até um parênteses e agradecer muito, porque as audiências públicas, elas antes não eram transmitidas, né? E aí o presidente Edenilson, quero muito agradecer pela sensibilidade dele, por permitir que nós tenhamos audiências transmitidas, principalmente nesse período de pandemia, para criar mesmo essa importância, para dar voz à população, à comunidade, para que possa participar dos trabalhos do Legislativo e construir uma sociedade melhor e mais justa para todos. Professor, muito obrigada mais uma vez. A sua contribuição aqui no programa e no Legislativo, a gente sabe que tem surtido efeitos, então fica aí da nossa equipe o sentimento de boa sorte e trabalhos muito profícuos. Muito obrigado. O encontro com o Legislativo vai ficando por aqui. Eu espero você na próxima quinta, às 6 da tarde. Se cuide, cuide de quem você ama. Até lá.